Olá, gente. Novamente aqui estamos reunidos neste podcast. Pode ser? Hoje vamos falar deste abril, que abre na nossa arte maior, que é a leitura, literatura, livro. E temos a grata alegria de estar aqui com essa mesa repleta de artistas, da escrita, da leitura, da poesia, da música. E gostaria de me apresentar. Eu sou a Gláucia Lima, escritora, amadora, presidenta do Instituto Tony Ítalo, dirigente da Casa Brasil Cuba, do Ceará, membro do Movimento de Mulheres no Fisco. Sou mãe de 3 filhos, uma filha e 2 filhos. Sou natural de Mombaça, sertão central do Ceará, ou seja, tipicamente sertaneja, e radicada na capital cearense desde a infância, onde aqui eu pari essa cria prodigiosa. E o Instituto Tony Ítalo anunciou os seus podcasts. Pode ser? Desde o seu aniversário. Então, a gente está aqui hoje para continuar, né? Tivemos o lançamento no Dia Internacional da Mulher, foi muito legal. Só mulheres, e hoje aqui, infelizmente, eu sou a única mulher, mas já chega outra. E eu gostaria de apresentar, primeiro aqui nessa rodada, nesse primeiro bloco, né, para comemorar o Dia Nacional da Literatura Infantil, né, que é comemorado no dia 18 de abril por conta do aniversário de Monteiro Lobato. Isso me remonta lá quando veio a Bienal Internacional, Bienal fora da Bienal, lá no INST, neste dia. Né? E, sendo assim, vamos começar logo passando aqui para apresentar o nosso coordenador da Biblioteca Poeta Arievaldo Viana, Lucas Júnior, educador, escritor, bancário, articulista do jornal Povo, pesquisador e memorialista. Como já disse, é o coordenador da nossa biblioteca comunitária do Instituto Poeta Arievaldo Viana, na qual as comunidades locais de Taitinga se integram, né, no sentido de buscar o gosto e promover a leitura e a cultura. Lecionou em Fortaleza, em Trairizinho de Açúcar, Mascavo. Terra dos meus pais e a minha de coração. Muito bem. Município do qual escreveu a sua rica história com o livro Esboço Histórico de Trairi, em 3 volumes. Eu vou fazer uma rodada apresentando a mesa, aí a gente abre o microfone e segue, né? Pode ser assim? Pode ser. Obrigada. Aqui, nesta outra ponta, a gente vai tirar o pau ímpar ou vai na letra do alfabeto? Chico Sérgio Araújo, ele diz Chico Araújo, mas o Kelsen Bravo fez o favor de nos apresentar chamando de Chico Sérgio. Nunca mais eu mudei. Eu só chamo de Chico Sérgio. É verdade. Está vendo? Não sou só eu. Grande amigo que nasceu aqui na cidade de Alencarina, na capital, né? Graduado em letras. Fortaleza. No centro? 100% de Fortaleza. Ah, sim. E nasci no centro da No cidade. centro, eu nem errei. 100%, e nasci dentro de casa. 100%. Dentro de casa. Dentro de casa. Graduado em letras pela UES, tendo se especializado em linguística, em descrição de português. Oh, meu Deus, eu tenho que me policiar muito. Na mesma instituição, eu nem vou dizer que foi meu contemporâneo. Possui mestrado em letras, literatura, pela Universidade Federal do Ceará. Professor de língua portuguesa e literatura por 40 anos, só, em escolas de rede privada. Poeta, ficcionista, tem os seguintes livros publicados: O Menino e o Outro Menino. É o primeiro infantil. Primeiro infantil. Azul, uma história de sombra e de luz, também infantil. Também né? infantil. Versos de Setembro e Outras Insurreições, são poesias, né? Nosso poeta.
Eu digo que é o poeta maior da mesa, pelo menos que é o mais alto. Né? Entre versos, sombras e assombros, estamos aí, né? Que também de poesias. O Relógio de Parede, que são contos. Em Compasso de Espera, também de contos. E tem participação como poeta e ficcionista em várias coletâneas de textos literários no Brasil e na América do Sul. É letrista e intérprete de música do cancioneiro nacional, tendo músicas em parcerias nas plataformas digitais musicais, como o recém-lançado EP Caminhos, com Titi lá na árvore, né? Exatamente. Com canções autorais de parcerias com Matheus Viana, Mateuzinho. Eu não, só chamo Mateuzinho. Conheci de Mateuzinho, diga ele que eu estou com saudade. E aqui, ladeando e ombreando, né, este podcast, o nosso grande amigo e querido Tarcísio Matos. Bem-vindo, meu querido amigo. Tu achava que eu não vinha, né? Eu achei. Ele promete como sem dúvida. Olha aí quem está chegando. Jornalista, assessor de imprensa, escritor, compositor, produtor de TV e rádio, voluntário da Associação Peter Pan, palestrante espírita. Palestrante espírita. Escreveu em 99 Vaiando o Sol. Ih! Vamos logo começar vaiando quem chega tarde. Eu fiquei envergonhado quando veio a doutora. Com o melhor do humor dito e feito pelos cearenses ao longo dos tempos. Em 2022, lançou a grande enciclopédia da fala cearense. Preparando agora para esse ano e o próximo, né? A coletânea de histórias publicadas no Jornal Povo. 35 anos de Cronista do Povo. Cronistas do Povo. Muito bem. Até hoje, viu? Até hoje. Só besteira. Mas o Falcão disse que a besteira é a base da sabedoria, viu, doutor? Eu quero dizer aqui, logo, já para começar, já que a gente vai começar falando dessa literatura infantil, que aqui nessa mesa está presente pessoas que trabalharam e vêm atuando com a atividade cultural no Instituto, né? A gente sempre explica que o Instituto surgiu, né, do assassinato do Tony Ítalo, meu primogênito, que tinha um projeto social, que a gente conta esse projeto dele, o sonho dele, ele ainda estava aqui na Terra, no sonho 1 da trilogia, e o sonho 2, inclusive, ele passa a relatar como foi a criação disso, o que aconteceu daí, né, para frente. E a gente está preparando o sonho 3. O Sérgio Araújo esteve lá com a gente presente na primeira ação do Instituto, com contação de história. Você, Lucas Júnior, estava numa tendazinha. Aquele que está no céu. Ali foi o lançamento da biblioteca compartilhada, Arievaldo Viana, poeta. O primeiro que tinha lá o... As tendazinhas, a gente fazia. E a geladeirinha, né? Da geladeiroteca, a inauguração da geladeiroteca foi com o poeta Arievaldo Viana presente. Eu gostaria de fazer a pergunta. Pronto, pode, a palavra é toda sua. Nós estamos diante de dois grandes autores, escritores cearenses, que têm a capacidade de escrever para aquilo que existe de mais monumental na Terra, que é a criança. Escreveram livros em forma de contos, poesias para criança. E, no caso do meu amigo Tarcísio Matos, tem uma vida voltada para a cultura do saber, da linguagem cearense. Eu queria saber, Tarcísio, o que te motivou a fazer este livro tão lindo que é a Enciclopédia Cearense, que é uma verdadeira enciclopédia para todas as escolas, para todos os alunos, principalmente da rede pública. E isso é importantíssimo para o nosso futuro. Você teve muita dificuldade para escrever esse dicionário? Tive, porque nas 5 tentativas que eu fiz para escrever o livro, eu perdi os originais, né? Fiz uma primeira vez, manuscrito, perdi segunda, terceira, quarta, quinta. Demitri
jornalista Demetrio Túlio, do Jornal O Povo, me entrevista e diz, agora sai. Aí eu resolvi lembrar de tudo que tinha já escrito nas vezes anteriores. E se dedicar ao projeto. E me dedicar ao projeto. Aí foi o INSTE com a menina lá, a Fernanda. A mentoria das letras, Fernanda Barroso. Aí ela me propõe isso daí e eu corri para fazer. Mas o que me motivou nós estamos aqui com a doutora Marluce. Eu era acadêmico de medicina e eu não gostava do curso de medicina. Então eu ia para o interior com os meus amigos, o Fernando, ia para o Ziamuns, Sobral, ia para o Quixeramobim, ia para Centro-Sul. E eu me encantei com a sonoridade, com o bom humor, algo que bem nosso, sabe? Aquela cantiga que era falada. E eu digo, eu tenho que escrever isso um dia, né? E entro no Jornal O Povo em 85, há quase 40 anos, e sempre escrevendo. Eu viajava entre o que eu lia na Ilustrada, da Folha de São Paulo, e as coisas que eu via do Patativa, sabe? Era um pouco intelectual e com o pé aqui. Eu digo, isso aqui é legal, vai rolar um dia. Então, respondendo é isso, o que me motivou foi trazer para as pessoas, como forma de eternizar, aquilo que é nosso, que estava espalhado nos diversos dicionários, mas eu tinha a minha forma especial de captar e de ver, tanto que tem coisa muito minha, né? E a minha parceria com o Falcão contribuiu muito para que eu, sabe, fosse buscar do Pereiro, de Pacajus, sabe, de Monsenhor Tabosa, do sertão, aquilo que é a nossa fala, né? E é interessante que a Gláucia disse assim, quem vai ilustrar são crianças e adolescentes da escola pública. Da comunidade. Da comunidade. Isso foi muito bom. Eu tirar a parte mais, sabe, escatológica, imoral. Deixar para o terceiro volume, né? Terceiro volume, que a minha mulher disse que eu não vou publicar. Porque é impublicável, né? É impublicável, né? E aí terminou nisso aqui. Mas é muito gostoso eu saber, no dia que nós fomos lançar no Instituto, ver aquela meninada se vendo aqui, olha, a minha ilustração, sabe? Aquilo me deu uma alegria tão grande. E foi um momento muito, muito delicado, muito sensível da nossa vida, na nossa humanidade, no meio de uma pandemia, um desafio grande, né? Tudo acontecendo virtualmente, online. E a gente, né, conseguir um trabalho de 45 anos de pesquisa, pensa que isso aí não me chama atenção? Ô, Lucas, é o seguinte, olha, eu trabalho com paliativo. Eu trabalho com paliativo há 15 anos na Associação Peter Pan. E eu vejo o mundo como um grande exercício, um laboratório de paliação. A gente tem que fazer o bem, porque ninguém sabe quando parte, então a gente tem que garantir que essas pessoas tenham um pouco de alegria, de leveza. Então eu vejo o mundo assim, sabe, doutora, nessa perspectiva de levar uma alegria, de fazer um bem. Eu acho que cabe ao criador na literatura, na música, onde quer que seja, vocês que estão aí, de fazer essa alegria, viu, Jofran? De permitir que o outro se encante, se enterneça com aquilo que nós criamos. Esse é o nosso papel, sabe? Não pode ser algo hermético, tem que ser que esteja no nível da compreensão e que as pessoas cantem com você, leiam com você, riam e reflitam com você. Exato, esta leitura da arte, né, também, porque eles ilustraram e eles aprenderam muitas técnicas, não é? Que tiveram curso, tiveram, né, preparando isso aí. Tem um infográfico que é a coisa belíssima, são 2 volumes, assim, é rico, é maravilhoso, e fica, né, para sempre na história. Eu lembro, interferir aqui um pouco, eu lembro que na trajetória da ilustração do seu livro, os estudantes, eles tiveram que conviver primeiramente com o que você havia escrito, para que eles pudessem transformar, expressar o que eles leram naquilo que eles iam compor ali no traçado. Eu achei isso um deles me ligou para dizer belíssimo. Assim, eu queria saber o que é rebolar no mato. Aí ele mandou a ilustração para mim. Era uma meninazinha debaixo de um coqueiro
se rebolando, saracoteando, né? E o interessante, pessoal, que esse livro, que foi lançado para as crianças no Instituto Tony Ito, virtualmente, né? Foi lançado depois, né, presencialmente na biblioteca pública, com a presença desses mesmos estudantes. Foi muito legal. E uma maioria de intelectuais, velhos, senhoras e senhores, se comportando que nem os estudantes. Achei aquilo maravilhoso. Foi muito e legal. foi uma lotação perfeita. O livro ficou desse tamanhozinho, a meninada cresceu, foi tão bonito ver aquela Suzete Nunes, e a Marta Pinheiro, que são as coordenadoras. Tarcísio, venha sempre. Eu digo, se a meninada ilustrar, eu venho. Pegando aqui o seu gancho, nós estamos, né, comemorando o Dia Nacional da Literatura Infantil e o Dia Internacional do Livro. Eu posso fazer uma pergunta a ele? Deve. Você é do Trairi, Flecheiras, Mundaú. Eu, quando vou para aquelas praias, eu paro para comprar produtos da cana-de-açúcar. A rapadura que tem ali. Me diga uma coisa, o que é que você traz do Trairi? Você disse que são seus pais de lá. Daquela beleza de praias ali por perto, da cana-de-açúcar, dos trabalhos manuais. O que é que tu traz daquela poesia para a tua poesia? Interessante, Glaucia, que o meu livro Esboço Histórico, ele é cronológico. Ele parte desde o princípio em que os portugueses chegaram em Trairi em 1724, Olha 1725. Aí. No Trairi? E eles chegaram de onde? Pernambuco, né? Eles chegaram lá pelas Frecheiras, Mundaú, onde tinha um rio. A gente não tem certeza por qual rio eles chegaram. Pode ter chegado até pela foz do rio Trairi. E eles trouxeram a cultura da cana-de-açúcar de Pernambuco. Olha aí. Aquela região de Trairi, a praia, onde fica a praia de Canabrava, era toda plantação de cana-de-açúcar. Depois, essa que nós estamos consumindo hoje, está em Canaã. Canaã. Tem uma cooperativa. A cooperativa se chamava lavagem, que se lavava a cana e tudo, aí chamava lavagem. O padre de lá, ele não gostava do nome lavagem e trocou por Canaã. Foi a votação. Mas todo o consumo de cana-de-açúcar e seus derivados vem de Canaã. Está na tua poesia? Está na poesia e está no livro mesmo, romance. Lucas Júnior, é sobre isso aí. O livro Guerreiro Sem Cor, ele também passa alguma coisa Passa um pouco da história do Ceará, mais ainda em forma de ficção. Ele está no e-book, né? Passa por Trairi também. Em e-book, é isso que ele está lançado? Ele é uma história mais ou menos do Pero Coelho, quando chegou ao Brasil, e tenta chegar lá na Serra de Ibiapaba. Uma parte vai aqui pelo litoral e a outra vai pelo rio Jaguaribe. Até hoje a gente tem dúvida, né, Carlos, por onde foi que eles chegaram lá na Serra Grande. Aí eu usei a ficção, né, para mostrar os dois caminhos e como foi. Bacana. E eles acabaram expulsos de lá correndo dos franceses, que já estavam lá, que a história do Brasil não conta, né? Eles já estavam levando o nosso ouro lá da Serra Grande. É mesmo? Por conta do Tratado de Tordesilhas, não poderiam falar do assunto. Mas, Sérgio, eu tenho uma pergunta para ti também. Eu tenho uma também para você, aproveitando essa conversa sobre o Trairi. Lá tem uma praia, uma região que seja chamada de Canabrava? Tem. Né? O nome Canabrava é justamente por conta da primeira plantação de cana-de-açúcar lá. Eu estou lhe perguntando porque eu conheço um rapaz chamado Eli Uchoa, compositor cearense, e que ele escreveu a música Morena Flor. Isso. Ele lançou recentemente nas plataformas, em que começa assim, né? Morena Flor, cana brava, Morena Flor, cana brava. Porque a menina que foi homenageada foi Missy, né? Missy e Ceará. Exatamente, de lá. Da região de lá. Bem ao estilo do João Teles. Eu estive conversando com ele. Eu estive conversando com ele esse final de semana. Quero ser bravo se o João também foi Missy, né? Olha que azar do rapaz, o Mauro Elio Shoa. Ele é filho de trairiense. Exatamente. Filho de jaguaribana, porque o pai dele,
a vida toda, como professor, foi viajando pelo sertão do Ceará todo, né? Aí se casou com a moça de Jaguaribe. Quando ele chegou em Iguatu para abrir lá o colégio particular, o Maureli nasceu lá, né? E não é trairiense, mas foi convocado, foi convidado também para receber o título de cidadão cearense, e ele me chamou e eu tive o privilégio de fazer a biografia dele. Bacana, no ano passado. Bacana. Rapaz, o cara Meu amigo de assim, infância. viu? O cara trairia assim, viu? Eu não vou morar não lá. Ei, Kelso, Trair os de açúcar mascavo. Está com mais ou menos 10 anos que ela disse que vai morar lá, né? Eu não tenho culpa. A pandemia chegou, o dinheiro acabou. Eu vi só o alicerce. Mas, Chico, Foi você começou pela literatura infantil, não? Ou foi pelos a contos? publicação. A primeira publicação foi história infantil, O Menino e Outro Menino. Foi. E é interessante que a literatura infantil, né, ela tem que ser mais razoável, né? A escrita tem que ser compatível para a capacidade que a criança tem. E você entra nesse livrozinho aí, Compasso de Espera e o Relógio de Parede, a história muda, né? Completamente. Ele vai para contos, ele usa muito de psicologia, eu tive até problema para entender. Eu quero saber se você tem dificuldade de escrever de estilos completamente diferentes. Na verdade, a minha primeira escrita, eu poderia dizer que ela seria mais voltada para a poesia, porque eu comecei a escrever lá pelos 12 anos, 13 anos, né? Com aquela escrita de pré-adolescente, aquela coisa bem infantil mesmo, mas eu comecei a escrever por ali. Mas a minha trajetória começa com a poesia. E eu me encanto com a música, né? Então, daí um passo para me aproximar da música e virar letrista, compositor e tal, foi muito rápido, né? Agora, e a música é poesia pura, né? Pois é. E para mim foi... Depois de conhecer, inclusive, o Matheus, né? O Matheus Viana. O Matheus Viana morava muito próximo da minha casa. E eu ouvia o Matheus tocando com os irmãos, os primos dele, né? Ficava bem próximo, eu ouvia, até que um dia eu me encontrei com ele e a gente ficou muito amigo e viramos parceiros, né? Inclusive, aproveitar aqui, né, o momento, tem um EP de 4 músicas chamado Caminhos, que subiu recentemente para as plataformas, né? Que são músicas minhas exatamente com o Matheus, né? Mas essa história da história infantil é engraçado porque O Menino e Outro Menino, você colocou aí essa ideia da psicologia no caminho, e O Menino e Outro Menino, me lembro que eu dei de presente a uma amiga professora e psicóloga, e ela leu o livro na época da publicação, isso é lá no começo do 1998, acho que final de 98 para 2000, mais ou menos por aí, e ela leu o livro e disse, né, eu vou levar esse livro para trabalhar com os meus, né, pacientes lá na clínica. E eu tomei um susto, né, quando ela disse isso, porque para mim era uma história muito comum. Aí ela disse, mas por que você vai fazer isso? Assim, porque você pode até não ter percebido ainda, mas eu acho que você está falando de você aqui. Essa história de O Menino e o Outro Menino, você está fazendo uma espécie de projeção sua, né? E eu acho hoje, olhando assim me lembrando do momento e do que está no livro, é bem possível que tenha sido isso mesmo. Sérgio, interessante. Chico Sérgio Araújo. Isso dá uma confusão, né? Isso dá uma confusão. Tu lembra dessa história, né? O Chico Sérgio começou na faculdade. Né? E Começou o Kelsey Bravos me apresentou como Chico Sérgio. Nunca mais eu consegui dizer só Chico Sérgio, ou só Chico Araújo, ou só Sérgio Araújo. E o Sérgio Araújo surgiu quando eu fui para a sala de aula. Foi o professor Sérgio Araújo. A propósito de hipocorístico, né? Aqui, todo Chico tem um dono, né? É o Chico de Antônio de Maria. Né? Eu sou o Chico de Suling, como diz uma amiga minha. O Chico de Suling. Já diria o mais famoso, Chico da Matilde. Chico da Matilde. Respeite o homem. O dragão. Sérgio, a primeira experiência tua no INST foi exatamente numa ação. Tanto você participou da contação de história debaixo de uma tendazinha com o Lucas Júnior, Kelsey Bravos, como também cantou, né?
Você cantou ontem um menino que brincava, me falou. E o ontem é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Gostei. Uma parceria inusitada. Assim, ambos. Eu ia fazer uma segunda voz, mas eu vi o Jofrão e me encabulei. Eu ia dizer ambos, trambos, né? Quadrambos. Então, todos aqui presentes têm uma participação em alguma coisa que eu escrevi, inclusive este livro infantil que a gente produziu em parceria com a tia Vera, nasce de uma gravação, que eu havia participado do grupo de tradições dos 30 anos, em 96. Eu gravei o Cajueiro Pequenino da poesia infantil de Juvenal Galeno, que era exatamente um baião, né? E deu origem a esse livro, que ficou guardado em umas gavetas que eu escrevia na recepção de consultório. E a tia Vera, um dia, eu convidei, tia Vera, vamos fazer um negócio, porque eu achava lindo o projeto, acho lindo o projeto dela, né, que é música, né, com a terapia da música. E ela trabalhava sempre com projeto social. Então, durante a minha militância no sindicato, eu a convidei porque eu achava assim, espetacular aquele trabalho, né, o social junto, né, na cultura, no social. E, por incrível que pareça, tia Vera recebe, né, uma intuição forte e sai o Cajueiro Pequenino, o livro, que por sinal, doutora, cadê o CD? Vai sem CD. Mas ele tem um CDzinho, com um disquinho, que por sinal virou uma coisa assim do outro mundo. Ninguém grava mais CD, né? Eu vendi um livro naquele congresso, porque a pessoa se admirou. Vale, isso aqui toca, funciona. Oh, meu Deus, eu não vou desfazer dos disquinhos, não. Existe ainda. E fora a correria para fazer esse livro, para levar para da Bienal, exatamente. As vésperas da Bienal. 2017, né? Foi, eu acho, nem lembro, 2019. Pois é, então, assim, eu estou ilustrando porque aqui diante de nós, né, Lucas Júnior, são multiartistas, né? O povo faz poesia, o povo canta, o povo toca, o povo compõe, o povo produz, o povo... Aquela experiência que você arteiro. Essa experiência que você está se referindo lá no Instituto, que o Sembrau estava, ali foi um momento muito mais de aprendizado para mim, né? Eu disse isso já várias vezes para o Kelsen e não canso de repetir. Quando eu estou com ele, eu sempre aprendo, estou sempre aprendendo alguma coisa. E era um momento para estar ali realmente dialogando com as crianças, mas o Kelsen tem um jeito, tem uma maneira carinhosa de ser e de se envolver com as crianças, e ele começou a interagir com as crianças ali, e eu fiquei mais ali na observação, inclusive fazendo laboratório, né? Uma espécie de laboratório, assistindo para ver como é que o Kelsen faz, para quem sabe um dia poder fazer também, né? Eu tenho que dizer, aproveitando que ele está aqui, logo na nossa primeira ação social, lá no Instituto Tonito, eu fiquei impressionado que o Kelsen Bravo, ele se torna uma criança e fala com a criança como fosse um irmão da criança. Eu acho que o objetivo de todo educador, eu estudo no Instituto de Educação, como se fosse uma normalista. É um normalista. E convivo com isso, sabe, Kelsen? Os professores fazem com que a gente se adapte à realidade dos problemas que existem na sociedade. O estudante hoje, principalmente o estudante lá de Itaitinga, que é carente, ele se sente no paraíso quando está lá dentro né? E está numa Bienal. Sítio recreação mesmo, quando né? está numa biblioteca pública. Né? E o que foi que eu fiz lá na biblioteca do INCHE? Quando tinha ação social, pessoal, eu derrubava os livros no chão, a garotada ficava à vontade e se sentia feliz. E esse é o nosso objetivo, é educar. Deixa eu voltar rapidamente à história do menino e do outro menino, por conta dessa passagem, né? De repente deixar de escrever poesias.
as poesias que eu escrevi, eu nunca entendi como se fossem poesias para crianças, né? Existe até um momento em que eu tento fazer isso. Eu tenho alguns poemas que foram pensados realmente para crianças, mas não publiquei ainda, né? Mas essa passagem tem muito a ver com essa vivência mesmo como professor, né? Essa história de ter que ir para a sala de aula, de estar sempre, o professor está sempre na perspectiva de que está ensinando alguma coisa para alguém, né? E eu entendia que eu precisava, né, pensando nas crianças, eu senti uma necessidade, na verdade, de escrever uma história que fosse pensada para criança. Aí eu escrevi O Menino e o Outro Menino, que é uma historiazinha, para mim, realmente é muito simples. Eu tenho um personagem que gosta de escrever e escreve, e tem um personagem que gostaria de desenhar, mas não sabe desenhar. E aí eles ficam nesse conflito. Como eu nunca aprendi a desenhar, aí a minha amiga psicóloga disse que aquilo ali era possivelmente uma projeção que eu estava fazendo num diálogo comigo mesmo. É mais um ensinamento. Né? Exatamente. Mas aí veio depois o Aziú, uma história de sombras e de luz, que foi publicado inclusive pela Casa do Conto. Inclusive foi meu amigo Kelsen Bravos que viabilizou, né, essa história. Mas essa aí já foi uma história mais consciente, e a perspectiva era de que com aquela história as crianças que tivessem acesso a ela pudessem realmente ter um certo contato com a vivência, com a frustração, com a tristeza, e que pudessem sair dessa frustração e dessa tristeza mais seguras, né? Mais, muito bem. Né? E aproveitando aqui o nosso coordenador da biblioteca, e falar para vocês que o Instituto ele solicita de vocês um apoio para a gente fazer uma campanha bem legal, que a gente vai realizar um arraiá, e todo o arraiá nosso ele é solidário. Então, este arraiá deste ano, a gente vai fazer uma campanha grande para arrecadar fundos e salvar a estrutura física da nossa biblioteca, que ela está fechada. E aproveitar a força do Pix. Aproveitar a força do Pix. Não tem como correr, né? Naquela época. Exatamente. Não tem como correr, né? Aí a gente vai, nesse arraiá, a gente vai fazer, mas o arraiá é só em junho, certo? A realização da atividade, em abril, além dos podcasts, que vai sair dia 18, né? Que está hoje, né? Dia 18, Dia Nacional do Livro Infantil. E o dia 23, o Dia Internacional do Livro, né? Mas, assim, agradecer demais, sabe? E eu fico emocionada. Eu não tenho essa intenção. Da outra vez eu só ria, e hoje eu estou diante de um povo muito animado, não é para estar emocionada, não. E parabenizar, gente, porque as pessoas que seguem lutando, né, resistindo, né, Lucas Júnior? Acreditando que é possível, a arte ajuda a curar, ajuda a salvar. Eu não estou me referindo à salvação espiritual, mas né? Porque nossa alma nos salva, muitas vezes nos tira de uma depressão, dos pânicos, das fobias, nos cura. Vixe, como cura. Então, agradecer mesmo, porque vocês atuam, né, na cura, são socorristas aqui na Terra, dessas almas, desses terráqueos. Agradecer, e a gente vai seguir. Eu quero muito agradecer em nome do Instituto, certo? Em nome do Instituto, que sempre que possível, que a gente convida, vocês se sentem convocados. Isso é muito maravilhoso. Lucas Júnior. Pois é, pessoal, eu estou encantado, sou agradecido aos dois entrevistados. Vem mais gente boa por aí, eu espero que outras oportunidades venham para que outras pessoas também possam se expressar e ajudar a nossa cultura. Agradeço também por poder estar aqui com vocês. Eu não conheci o Lucas é muito interessante, ele se envolve, né? Legal quando você fala, sabe? Porque quando você gosta de algo, né? Eu não gosto de usar essa palavra coisa, não. Você não gosta de algo,
quando você Só porque eu gosta chamei ou de não coisa. gosta, você faz o que você que você deve fazer, o que você gosta. Então, para mim, a cultura cearense, a leitura é primordial. Eu gosto. A literatura hoje, Kels, eu leio mais a literatura cearense, a história do Ceará, do que o resto do país. Eu estou voltado plenamente para o nosso estado, porque eu acho que o Ceará teve e tem grandes escritores e nós temos que desbravar esse caminho, continuar à frente. Eu não sei nem se vai ter Bienal esse ano, acho que só no próximo. Tem. Então vai ser maravilhoso, pessoal. Vamos dar uma força, vamos lançar até livro, dá tempo, se der, eu já tenho pronto, porque a divulgação é primordial. Se tiver Bem um dito. rock and roll, ainda melhor, né? Pois não Se é? tiver um heavy metal bem pauleiro, até é dentro. E para finalizar sobre literatura infantil, eu tenho uma música com o Falcão, ou o Falcão tem comigo, chamada Menina Bicho Infantil, que diz assim: tá cada vez mais difícil ser menino, tá cada vez mais difícil. É um mistério dentro da neurolinguagem, porque menino gosta tanto de sacanagem. Ainda existe homem moderno e sabido que pensa que é menino, né? Não sabe que no fundo, em Roma e no Brasil, menino gosta mesmo é de ser infantil. Lindo, obrigada.